Meio-dia, 51 minutos. Viramos o cronômetro aqui, meio-dia, 51 minutos. E como eu anunciei no começo do programa, eu tenho a honra de falar de um prêmio que mexe muito com a vida de, acho que eu pelo menos deveria mexer, de todos os brasilienses e brasileiros e a comunidade da língua portuguesa como um todo. Que é um prêmio, fiquem ligados, que não só incentiva autores, mas também quem está incentivando novos leitores também, não só escritores, quem escreve, mas também para a formação de público. Então a gente vai falar um pouquinho agora de um prêmio que começou aqui em Brasília e tem levado, inclusive, o nome da cidade para a comunidade de escritores de língua portuguesa como um todo. Mesa para dois. Prêmio Candango de Literatura. Acesse o site e faça a sua inscrição gratuita. Maurício Melo Júnior, coordenador geral do prêmio. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Obrigado, Bárbara. Prazer todo meu. E é sempre um prazer falar sobre literatura, falar do Prêmio Candango de Literatura para os ouvintes da Nova Brasil FM. E esse encanto, que é privilegiar a língua portuguesa. É isso, por isso que a gente, toda a comunidade, né, de língua portuguesa, quem escreve, fica de olho nesses prêmios exatamente para dar maior visibilidade para a sua obra, né? E isso acaba dando maior visibilidade para Brasília. Sim, porque a iniciativa é da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, coordenado pela Casa de Autores, o Instituto Cultural Casa de Autores, mas ele é, sobretudo, um prêmio para a língua portuguesa, porque ele envolve todos os países da lusofonia, né? Todos os países que falam a língua portuguesa. Está aberto, porque é um prêmio para livros publicados em 2024 em língua portuguesa. E nós já temos, né, a exemplo da primeira edição do prêmio, inscrições de todos os países de língua portuguesa, praticamente, né? E é um encanto ver a diversidade dessa literatura, ver a fortaleza dessa literatura. É um sentimento, esse sentimento lusíada é muito forte, né? E nos une, né? O que é mais encantador. E você vê, a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar ao vivo, assim, não é à toa que impressiona, são mais de 700 inscritos. Já. Mas a inscrição Olha vai isso. até o dia 25 de junho, né? Então, de julho, desculpa. Então, a gente espera que tenha muito mais. Na edição passada, nós tivemos 1.984 inscritos. Jesus! A meta é ir além disso, né? Já está conhecido, o prêmio. Sim. E o prêmio já se tornou uma referência. Frequentemente eu leio a biografia de autores que foram finalistas no prêmio passado e que botam em seu currículo finalista do Prêmio Candango de Literatura. Quer dizer, foi um prêmio que já nasceu reconhecido pela comunidade da escrita, pelos escritores, pelos editores. Então, isso denota o quanto Brasília é importante para a literatura nacional, né? Brasília que nasceu sob o prisma da literatura. Se a gente pensar que o calculista de Brasília era um grande poeta, o Joaquim Cardoso, que Lúcio Costa, o nosso inventor maior, era um grande escritor, os textos dele são de uma beleza fantástica, e o próprio Oscar Niemeyer, que também era um grande escritor, e Juscelino Kubitschek era um grande leitor. Então, nós nascemos sob o prisma da literatura. Olha, isso é de literatura, a gente estava falando de Guimarães Rosa, como é gostoso também encontrar na literatura um pouquinho de brasilianos de Brasília, que ele tem na Noite do Sertão, que ele fala assim, de Planaltina, onde o menino aprendia a latir antes de falar, porque era muito isolado, não sei o quê. Aí depois a gente veio com toda essa cidade nossa para cá, voltada para a literatura também. E o conto que abre o livro Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa, se passa em Brasília. Ele fala da cidade em construção. É o encanto de um menino sobre a cidade que está sendo construída, que se traduz no encanto por um peru, né? Ele fica olhando o peru no quintal da casa do tio e encantado com a cidade que está sendo construída e das coisas miúdas que passam nessa cidade. Ele fala de uma cobra verde
cruzando uma estrada. Quer dizer, nada mais Brasília do que isso. Nada mesmo. Que lindo. E eu fico imaginando assim, a logística disso. Porque imagina, ano passado foram 1.900 inscrições, já tem 700 agora, querem ultrapassar. Conta um pouquinho do bastidor desse prêmio, assim, como é que é a organização de receber tantas obras, quantas pessoas são necessárias, como é que é a dinâmica disso tudo? Nós temos 2 júris, né? Quer dizer, tem o júri inicial, que analisa todas as obras inscritas. Esse júri é formado por 30 pessoas, 30 especialistas em literatura, leitores refinadíssimos, que estão debruçados sobre essas obras, que fará uma primeira seleção, os 10 primeiros, que escolherão 10 inscritos de cada categoria. Legal. Né? Então, aí nós temos já, entre poesia, contos e romance e o Prêmio Brasília, 40 livros para ser analisado. Além disso, temos o prêmio de capa e projeto gráfico, e o prêmio de incentivo à leitura. Então, quer dizer, todo esse cabedal irá para um segundo júri, que numa segunda etapa vai julgar apenas essas obras que já foram pré-selecionadas. Então, quer dizer, é uma coisa refinada. Para se ter uma ideia, na edição passada, nós tivemos como júri pessoas como professores da UNB, membros da Academia Brasileira de Letras. Quer dizer, a gente tem procurado dar esse caráter independente e firme do prêmio, até para não corrermos o risco que correu o André Guide, quando era editor da Gallimard, e rejeitou as obras de Marcel Proust. Então, não, tem um filtro maiorzinho aí, para não passar da vontade da pessoa por conta própria. E eu achei legal isso de vocês também. Lógico que é maravilhoso quem escreve, mas um livro é mais do que o texto. Lógico que é muito texto, mas o projeto gráfico tem uma editora, que acho que é Lote 42, em São Paulo, se eu não me engano, que ela faz um trabalho junto de curadoria de projetos gráficos lindos. Então, pensa, ouvinte, tem um livro que é sobre um assassinato, uma investigação policial. O livro, no lugar de ser um livro desses tradicionais, sabe aquelas pastas, ouvinte, que fica na delegacia, aquelas pastas antigas com um caso, que aí tem foto, tem as fichas do crime. O livro é uma ficha de uma delegacia. É a coisa mais linda do mundo. Assim, eu adoro ver o da Lotte por conta disso. Assim, o livro, ele ganha, quando tem esse cuidado, um pensar nele também, na hora da experiência do leitor, que tem que ser valorizado também, né, Maurício? Sim, até porque o livro é um objeto fascinante, né? Eu costumo brincar que é a mais avançada das tecnologias, né? Para usar um termo do Caetano Veloso, porque é uma tecnologia que existe há mais de 500 anos e ela é atual. Atual exatamente por essa capacidade de reinvenção constante. E você tem a questão tátil do livro, né? O cheiro, a cor, e o projeto gráfico é fundamental nisso. Por isso que a gente premia o projeto gráfico, por isso que a gente premia as capas. Esse refinamento plástico de se fazer uma capa é uma coisa muito profunda. E, às vezes, você bate o olho naquela capa e aquilo diz absolutamente tudo. Tudo que tem que ser dito, né? E pode ser a coisa mais simples, né? Simples é difícil, né? Sim. Eu lembro a reedição do Saramago pela Companhia das Letras. Eles pegaram autores consagrados, como Chico Buarque, Mia Couto, para escrever o nome do livro. E a capa é só isso, é a letra do Chico Buarque, é a letra do Mia Couto, é a letra... Aquilo é de uma beleza plástica que você fica encantado. E, ao mesmo tempo, uma diversidade. Então, daí a importância da capa, né? Daí a importância desse instrumento tão fundamental para a literatura. Ai, que lindo, gente, inteligência artificial nenhuma faz. É muito lindo. E também tem esse projeto de incentivo à leitura. Sim, né? O maior orgulho para um escritor é o ser lido. A literatura, ela se divide em várias etapas: escrever, publicar e ser lido, que é o mais fundamental.
que é o primordial, porque é quando a sua mensagem como escritor está sendo respeitada e está atingindo o seu ápice, né? A formação de leitores, daí, é uma coisa indispensável para o mecanismo da literatura como um todo. E eu fico muito feliz porque o número de projetos nesse sentido inscritos no Prêmio Candango, já desde a primeira versão, demonstra quantas pessoas estão preocupadas com isso, quantas pessoas estão envolvidas na criação de novos leitores e quanto isso tem se repercutido, né? A Casa de Autores, por exemplo, promove a Festa Literária de Pirenópolis. Pirenópolis hoje é uma cidade de leitores. Que lindo! Isso é uma coisa que nos encanta profundamente. Nossa, não tá de vontade de fazer como uma biblioteca lá no meu condomínio, exatamente para formar novos leitores que vai mudar uma sociedade. Que é só assim, né? E você falando de leitores, eu acho que foi isso, quando um grupo de trilheiros de Brasília decidiu pegar o meu livro para ler, compartilhar e discutir, é tão legal, porque é uma cocriação, assim, vem uma outra parte que não é sua, que vai e volta para você nesse olhar, nessa literatura, que a pessoa, quando está lendo, põe ela na leitura. E tem essa troca, realmente, para o escritor é muito lindo. Então, quando eu falei, gente, é barba, cabelo e bigode aqui, é toda a graduação aí, todos os processos do escrever, do ler, da literatura como um todo estão contemplados. Então, vamos lá. Última, Maurício, quem quiser mais informações sobre inscrição, edital, qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o site do prêmio, né? www.premiocandangodeliteratura.com.br. Através do site tem todas as informações, tem lá o regulamento, as inscrições vão até o dia 25 de junho. Junho ou julho? Julho, não, junho. Junho. Tá. Do mês 6. São 45 dias de inscrições. Ela está aberta desde o dia, à meia-noite do dia 9, abriram as inscrições, né? E ela está lá à disposição do público, com todas as informações, com o edital completo, as perguntas mais frequentes, essa coisa toda. E a inscrição é facílima. Ela é toda feita pela internet, ela não precisa você mandar o livro físico, Lindo. As leituras serão feitas, o livro digital mesmo, é o que será analisado. Então, tudo é feito pela internet e de uma forma muito simples, algo em torno de 5, no máximo 10 minutos, você faz sua inscrição tranquilamente, sem problema nenhum. Sensacional! Muito obrigada, professor Maurício Melo Júnior, coordenador-geral do Prêmio Candango de Literatura. Muito obrigada, Maurício. Obrigado vocês da Rádio Nova Brasil FM. Obrigado você, Bárbara, por nos receber aqui. E a gente está sempre disposto, porque falar de literatura é sempre um encanto. Demais, eu ouvi.